E aí galera, tudo bom? Vamos lá? Mais uma aulinha. Hoje é mais um bate-papo aí, falar sobre sequências numéricas e depois no nosso encontro aí no Meet nós vamos falando mais. Então, mas só para entender o que é uma sequência e falar algumas características, tudo bem? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá, galera. Sequências numéricas, então, beleza? Definição. Na matemática, sequência numérica é uma sucessão finita ou infinita de números, obedecendo uma determinada ordem, né, pré-estabelecida. Então, beleza. Exemplo. Ao representarmos uma sequência numérica, devemos colocar seus elementos entre parênteses. Veja alguns exemplos de sequências numéricas. Então, eu dei 3 exemplos aqui, que é os que vocês têm na apostilinha. 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Então, é uma sequência de números ímpares positivos. Depois, 0, 4, 8, 12. Já é uma nova sequência, né, de números múltiplos de 4. E depois, 15, 20, 25, 30, 35 é uma sequência de números múltiplos de 5, maiores que 10 e menores que 40. Observem duas situações aqui, ó. Nas duas primeiras tem 3 pontinhos, né? Então essas duas primeiras aí, elas estão dizendo o quê? Que elas não têm fim, né? Então elas são infinitas aí, são infinitas, a sequência é infinita. Já na terceira, já de 15 a 35, então ela tem começo e fim. Então ela se chama sequência numérica finita, né? Tem fim. A grande diferença das sequências aí, não é nem a diferença da sequência, mas sim como você resolve isso daí, como você encontra a sequência ou uma lei de formação dela. São sequências recursivas e não recursivas. O que é cada uma delas? Vou explicar. Considere 4 primeiros termos aí da sequência da figura a seguir. Então, ó, figura 1, 2, 3 e 4. O total de quadradinhos em cada figura forma uma sequência numérica. Então, ó, 1 quadradinho, depois são 6, depois 15, depois 28. Galera, fazendo um estudo disso, eu consigo montar essa tabela aqui, ó. Na figura 1, eu tenho 1 quadradinho ao quadrado dá 1. E o quadrado azul é 1 vezes 0. Então, 1 mais 0 dá 1 quadradinho no geral. Quadradinhos brancos na figura 2, eu tenho 2 ao quadrado, então dá 4. E quadradinho azul, 2 vezes 1, então dá 2. 4 mais 2 tem 6 quadradinhos. Observa que no 3 vai ficar 3 ao quadrado e 3 vezes 2. Tá vendo essa daqui, ó, quadrados azuis? Está sempre multiplicando pelo anterior, né? Então, está sempre multiplicando pelo anterior. Então, é sempre o número de quadradinhos menos 1. Quando eu comecei a analisar isso, o que fica lá? Ó? Então, é o número da posição ao quadrado, o número da posição vezes menos 1, e isso eu tenho meu total de quadrados. Então, o que aconteceu? Uma sequência toda difícil, aí, né? Bem elaboradinha aí. Nós vamos começar com exemplos mais simples na aula do nosso encontro, tudo pelo Meet. Nós temos essa situação. Conseguimos, então, estabelecer uma lei de formação, ou seja, uma sentença algébrica que permite determinar qualquer termo de sua composição. Professor, mas por que você falou isso de recursivo e não recursivo? Galera, se eu estabeleci uma regra e eu posso encontrar qualquer um deles, então eu não preciso saber quem é o anterior. Vamos lá. Ó. Isso é uma sequência não recursiva. É toda sequência na qual cada termo é determinado independentemente do outro, né, do anterior, do superior. Alguns casos dessa sequência podemos levar em consideração a posição do termo para descobrir seu valor. Foi o que aconteceu. Então, se eu falar para você, já sei a formulinha, se eu falar para você, na centésima posição, quantos quadradinhos vão dar? Eu já sei o meu valor. Eu substituo na formulinha, eu já sei. Eu não preciso saber o 99, nem o 98, não preciso saber os valores anteriores, eu já consigo resolver. Porém, além das recursivas aí que eu estabeleci, né, um termo, eu tenho as não recursivas que não tem uma forma lógica e é simplesmente uma organização de elementos.
Então, uma senha de banco é uma senha de banco ou uma senha de cofre, aí ela tem uma sequência numérica, mas não tem uma lógica. Então, elas são não recursivas. A primeira não depende da segunda, a segunda não depende da primeira, e assim por diante. E as recursivas? Então, vou analisar o mesmo exemplo. Ó. 1, 6, 15, 28, 45, 66. Quem foi de pulinho em pulinho, observou o quê? Ó? Que o primeiro pulo foi 5. Depois o segundo pulo foi 9, quer dizer, aumentou de 5 para 9, aumentou 4. Poxa, então, ó, do próximo pulo vai aumentar 5, vai aumentar 4. Depois do próximo pulo vai aumentar 4. Quer dizer, sempre vai andar 5 mais 4. Opa, deu 9. Então, 9 mais 4 vai dar 13. Então, 13 mais 4 vai dar 17. 17 mais 4 vai dar 21. Então, 45 mais 21 dá 66. O que aconteceu? Eu precisei saber o anterior para descobrir o 66. Então, você precisa saber o anterior. Então, você precisa usar esse recurso. Então, ela é uma sequência recursiva. É toda sequência na qual cada termo, a partir do segundo, é determinado em relação ao termo anterior. Ou nós vamos usar um fluxograma, onde que ele mostra um mapinha e você só vai obedecendo, né? Coloque o número 1, some, aumente, diminui, e assim você vai colocando os valores e vai fazendo a sequência aí de valores. Isso daí que se chama fluxograma, e nós vamos fazer alguns exemplos já na nossa aula já. Beleza? Então aqui eu mostrei o fluxograma e aqui eu tenho o passo a passo, por isso que fez aqui a conta um por um. Daí para você entender melhor, é mais fácil a gente estar conversando lá no nosso Meet e fazendo os exercícios. Então aqui só para ter uma ideia, só a minha apresentaçãozinha aí. Iniciamos com a figura 1, daí o 1 é o valor inicial, registramos o número 1 como primeiro da sequência, aumentamos o valor, depois vimos que não é 2, então se é menor que 6 eu continuo a somar e assim por diante. Daí dependendo do caminhozinho que você vai fazendo para ver a parte de cada um aí, para descobrir o valor na próxima sequência. Lógico, galera, que os primeiros exercícios aí vão ser bem tranquilos aí, nós vamos fazer juntos lá, tem muita coisinha para ser falado, mas a sequência numérica é isso aí. Tem uma lei de formação, então basicamente toda vez que eu falar de sequência numérica nós vamos atrás dessa lei de formação e nós vamos aprender a construir essa lei. E caso contrário eu uso o recurso, então ela se torna aí numa forma recursiva, eu resolvo, se não, achando a lei ela se torna não recursiva, tá joia? Então um abraço aí, isso daí vai ser a nossa aula agora de quinta, né? De quinta, de segunda e terça. Nós vamos falar só sobre sequência, então eu vou colocar e nós vamos falar sobre... Nós vamos só resolvendo exercícios, então, para ganhando habilidade para trabalhar com sequência. Tá joia? Um beijo, um abraço, até a próxima aula.